Amém. E primeiramente também, parabenizar a todas as mamães, né, gente? Feliz dia, viu? A gente sabe que é um esforço, né? E um esforço bom, na verdade, criar os filhos aí com sabedoria, com inteligência, que é dada somente pelo pai, né? Não tem jeito de ser de outra forma. Gente, privilégio estar aqui, privilégio a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né? Como igreja, na verdade, né? Me lembro muito bem, há muitos anos atrás, né, quando Jesus encontrou a gente, né, lá em casa. Foi algo assim, bem interessante, sabe? Por quê? Porque, na verdade, nós não estávamos esperando, né, que isso ia acontecer. E quando a gente assumiu esse compromisso com Deus, na verdade, quando Deus encontrou a nossa casa, né, foi algo assim, milagroso, né? Vou contar assim, bem rapidinho mesmo, tá? Minha mãe, há mais de 20 anos, ela sofria de câncer, né, 3 tipos de câncer diferentes. Minha mãe tinha leucemia, minha mãe tinha câncer no fígado e minha mãe tinha câncer no baço, né? Já desenganada pelos médicos, menos de 6 meses de vida, né? Isso há mais de 20 anos atrás, 25 anos. E, gente, procurando cura em qualquer lugar, né? Deus veio de encontro à nossa casa, restaurou minha mãe por completo. Minha mãe está viva até hoje, né? Então, assim, não tinha jeito da gente não ter uma experiência forte com Deus, né? Não quero dizer que essa experiência de poder é mais forte do que conhecer a vontade do Pai, mas aquilo foi uma das coisas que Deus utilizou para nos aproximar dele, né? E agora, gente, é interessante, porque a gente conhecendo, né, experimentando um pouquinho daquilo que é Deus, a gente tinha uma responsabilidade agora, né, muito maior. Por quê? Porque aquilo que a gente conheceu, né, eu não queria guardar só para mim, né? Aquilo que Deus ele fez na nossa vida era algo que a nossa boca não ia calar nunca mais, para a gente poder falar desse amor, né? Então, gente, nós procuramos conhecer mais do Pai, né? Então, nessa caminhada que já tem mais ou menos 25 anos, né, nós seguimos caminhando em conhecer mais do Pai. Para quê? Para a gente também ter propriedade para falar quem é o Pai, né? Então, é engraçado, porque a gente não cansa de conhecer Deus. Sempre que a gente lê a palavra dEle, sempre que a gente conversa com os irmãos, né, a gente vê novidade de vida. Um texto que a gente leu talvez há muito tempo atrás, a gente lê ele novamente, e a gente vê uma outra perspectiva daquilo que Deus ele quer falar aos nossos corações. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva, né, e ela transforma, né, a nós todo o tempo mesmo. Então, gente, eu, como filho de Deus, né, o que eu faria dali em adiante, né? Então, esse desejo de conhecer mais, na verdade, ele é intensificado, né, a cada dia, graças a Deus. Porque não somos perfeitos, né, mas buscamos a perfeição em tudo aquilo que fazemos, né? Por exemplo, me lembro muito bem quando a gente estudava, né, mais outras coisas do colégio, né, sempre que a gente tinha que fazer assim, alguma apresentação, alguma exposição, dependendo de um tema, a gente tinha que estudar ele, né? Gente, e eu gravo as coisas talvez muito fácil quando eu leio, né? Hoje não tanto quanto antes, mas eu gravava assim muito fácil as coisas. Então, a gente ia lá, explicava todo o detalhe, querendo ou não, gente, muita gente fazia parte do meu grupo, né? Por quê? Não sei, gente, mas eu acho que era a graça de Deus mesmo ali, né? Porque eu gravava muito fácil as coisas. Hoje eu já esforço um pouquinho mais. Aí, gente, a gente descrevia aquilo lá a partir de uma experiência que a gente teve com a leitura, né? Se era de uma pessoa específica, quem era, o que fazia, né? Como vivia, né? Então era algo assim bem forte mesmo, né? Agora olha só, se você me perguntar a respeito dos meus amigos hoje, eu também vou falar o que eu conheço deles a partir da experiência que eu tenho com eles, né? Talvez alguns aqui a gente tenha uma experiência um pouco mais forte. Por quê? Porque vai na casa um do outro, né? Já tem aquele detalhe de abrir a geladeira, né? De poder... hoje a gente abre a geladeira até dos estranhos também, né? Por quê? Porque já não temos mais esses pudores, né? Por quê? Porque a gente entende que a vida da igreja ela é relacional,
né? Então nós temos que nos envolver na vida das pessoas de uma maneira assim, intensa mesmo, né? Agora olha só, como nós podemos conhecer mais de Deus também, né? Ter essa intimidade um pouco mais profunda, né? Como nós podemos nos tornar amigo do Pai? Né? Fica aí uma questão para a gente poder também analisar. E há um texto muito interessante, que eu gostaria que a gente pudesse também abrir as nossas Bíblias, que está lá em João, capítulo 15. Né? Em João 15. Porque agora, gente, fica uma pergunta aí para nós. Né? Agora que nós nos tornamos amigos deles, né? que nós já conhecemos um pouquinho mais dele, o que nós devemos fazer com toda essa informação que nós temos? O que nós devemos fazer, meus irmãos? Então fica lá em João 15, né? Vamos dar uma lida lá, 12 até o 17. Tá bom? Todo mundo conseguiu abrir aí também? Tá quase aí, né? Esse é um texto bem interessante, né? Que talvez muitos de nós conhecemos. Depois, mais para frente, vamos ver alguns textos também que têm semelhança com este, né? Sim. Então tá lá assim, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Né? Então, olha só, meus amigos, esse é um texto forte. Né? Aqui ele tem assim uma explicação bem intensa daquilo que seria como nós podemos nos tornar amigos de Deus. Né? E a responsabilidade, gente, ela vem também quando a gente encontra com essa palavra aqui. Por quê? Porque ela gera transformação no nosso coração. Então, ao declarar que nós somos cristãos, nós somos amigos de Deus. Né? E só seremos amigos do Pai se nós fazermos o quê? A sua vontade, que é o que está descrito aqui. Né? E agora, gente, a fazer a vontade do Pai é amar uns aos outros assim como Ele amou. E como Ele amou? Né? Ele amou ao ponto de entregar a vida pelos seus amigos. Por nós, não é verdade? E muitas vezes, gente, nós temos vivido uma experiência muito pobre dentro do cristianismo. Por quê? Porque às vezes a gente tem lido essas palavras, né, nós temos estudado juntos, nós temos aí, né, culto de quarta, de exposição das Escrituras, onde nós temos a oportunidade de aprender muito mais da palavra de Deus. E aí, meu irmão? Isso tem que ser encarnado, ok? Para que isso possa gerar vida e possa alcançar as outras pessoas também, né? Por quê, gente? Porque muitas vezes nós nos importamos com parte da verdade que nos convém. Que o quê? Que agora nós somos família, estamos aqui juntos, né? Podemos celebrar, beleza, gente, mas com isso também vem a responsabilidade de família, né? Porque aqueles que entenderam que fazem parte agora da família, né, nós sabemos que nós temos pessoas adultas e nós sabemos que nós também temos crianças. Né? Nós, mais velhos, nos responsabilizamos pelos mais novos, até que eles também possam se responsabilizar, né, em um futuro. Então é assim que funciona. E para que isso funcione, gente, nós vamos ter que investir tudo aquilo que nós temos. Né? Então, olha só, nós vamos ler um texto agora, que está lá em Lucas 10, 27 também. Tá? Jesus, ele encontra com várias pessoas, né, dentro do Novo Testamento, que a gente pode observar em alguns textos. Tá? E dentro das histórias que a gente pode ler assim na sua palavra, eu queria destacar essa que está em Lucas, ok? Por quê? Porque fala sobre um perito da lei. Quem era um perito da lei, gente? O que significa a palavra perito? Né? É alguém que é o quê? Alguém que sabe, né? Alguém que é um mestre, alguém que é uma pessoa estudada, que conhece, ok? Não é verdade? E aí, gente, é interessante, ele conhecia muito bem as Escrituras, porque ele era um perito da lei. Né? E aí nós vamos ver esse encontro com Jesus, né? E nós vamos aqui dar uma analisada um pouquinho nessa história, para vocês verem, né, que muitas vezes nós também somos peritos.
Por quê? Porque afinal nós estamos caminhando com Jesus muito tempo, né? Mas às vezes nós não estamos entendendo aquilo que Ele quer dizer na sua palavra. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos uma relação com o Pai, como deveríamos ter, né? Então olha só, gente, às vezes é interessante, a gente olha para as Escrituras, conhece aquilo que está sendo falado, mas na hora de assumir as responsabilidades, a gente terceiriza. Por quê? Porque é mais cômodo. É difícil cuidar de gente? É difícil. Né? É difícil, assim, a gente atender o irmão de madrugada? Às vezes a gente quer dormir, não quer? Mas, meu irmão, não tem jeito. Aquilo que nós estamos aprendendo juntos, os valores, né, que Deus tem nos ensinado, é para quê? Para que a gente possa realmente encarnar isso aqui e viver em todo o tempo. Né? Então, lá em Lucas 10, versículo... Vamos ler a partir do 25, tá bom? Falei do 27, mas nós vamos ler a partir do 25. Né? Lá fala assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí, né, Jesus responde, né, o que está escrito na lei? Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Né? Então aqui a gente vê o complemento daquele texto que nós vimos também anteriormente. Né? Continuando, disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, né, estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Né? Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-se-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Né? Então, olha só, aqui nós temos uma figura interessante dentro daquilo que Jesus quer falar. Né? Primeiro, nós vemos lá um sacerdote, né, que era uma figura o quê? Cristã na época, de modelo. Nós vemos um levita, que ele tinha cuidado, né, da adoração também, né, naquele tempo, e era um cara dedicado à obra do Senhor. E nós temos ali um samaritano. Quem que era um samaritano, gente? Alguma ideia? Estrangeiro. Era um cara estrangeiro, desconhecido, né, que na verdade não fazia parte do povo, não fazia parte assim para os judeus do reino de Deus, não tinha parte na família. Né? Mas quem foi lá e fez a diferença? E olha só que interessante, pessoal. Além dele resgatar o cara, certo? No final ele vai lá, deixa 2 denários para pagar a conta, e ainda fala assim: ó, se você achar que está devendo mais alguma coisa, quando eu voltar de viagem eu mesmo venho e vou pagar. Então olha só, gente, custou ali para o samaritano? Custou, mexeu no bolso dele também? Mexeu, mas antes de mexer no bolso, mexeu com o coração. Porque ele entendia a responsabilidade, ok, de fazer parte do reino de Deus, fazer parte da família, de que aquele cara ali, ele precisava da ajuda dele, que era o próximo, né, que é amar uns aos outros e dar a sua vida pelo irmão. Né? Então, quando a gente pensa na dor do próximo, gente, dificilmente, ok, a gente se coloca no lugar da pessoa. Dificilmente nos colocamos no lugar dela. Eu lembro que eu tinha lido... Até comentei isso quando a gente foi no retiro de moradores. Eu estava lendo, estou lendo ainda, não terminei não, um livro que ele chama Contra a Cultura, David Platt. É um livro bom, tem algumas questões bem interessantes. Né? E nele
tinha um cara que tinha ido para uns países da Ásia, né, fazer o quê? Um evangelismo lá com o pessoal. Ele ia nas aldeias mais afastadas, onde realmente não tinha nem acesso à saúde, né? E aí, pessoal, o que aconteceu? Ele chegou nesse lugar e tinha um cara que, na verdade, ele tinha uma doença no olho, já tinha perdido um olho, ok? E parte do rosto dele já estava caindo. Por quê? Porque aquilo lá necrosou, né? Agora você chega lá, fala de um evangelho para o cara, de um Deus que transforma, e eu vou embora. Eu não sinto a dor do cara. Se eu fosse aquele cara, o que eu queria que a igreja fizesse por mim? Né? A gente não pensa na dor do próximo como sendo algo, né, realmente que nós devemos nos envolver. Nós pensamos muitas vezes em algo ligeiro, em algo assim, vamos dar aqui uma comidinha, acabou, beleza, vamos embora, né? Por quê? Porque aquilo lá a gente alivia uma consciência, mas a gente não transforma o nosso pensamento e a maneira de fazer as coisas, né? E eu sei, gente, para a gente adotar uma causa como essa, vai demandar esforço, né? E realmente nós temos que pensar as coisas que nós devemos atuar, né? Onde devemos atuar, de que maneira também, para a gente assumir com responsabilidade todas as coisas que Deus tem colocado na nossa vida para nós fazermos, né, como igreja. Ok? Então, né, uma das perguntas que às vezes fica, né, nós estamos conseguindo atender todas as pessoas que Deus tem colocado aqui para nós, de maneira eficaz? Estamos indo de acordo com a necessidade das pessoas? Né? Algumas questões que às vezes também chocam, né? Às vezes nós não estamos preparados para receber as pessoas. O Ari até tinha comentado na pregação foi de Pedro, que 3.000 pessoas se converteram na primeira pregação, e depois na segunda 2.000 pessoas a mais, né? Será que aí 4, 5 pastores é suficiente? Não é, né? Nós precisamos nos envolver, porque na verdade, gente, não é pastor, é a igreja. Somos nós temos que assumir a responsabilidade de pastores mesmo. Por quê? Porque antes mesmo da gente ser ordenado a qualquer coisa, né, nós já tínhamos a convicção no nosso coração de que a gente tinha que repartir com os demais aquilo que nós tínhamos. Então isso é ter uma consciência transformada, né, em Jesus, né, a gente entender que agora, né, nós vamos sofrer a dor do outro. Porque dessa maneira, né, a gente conhece a vontade do Pai, e conhecendo a vontade do Pai, nós somos amigos de Deus que fazem tudo aquilo, né, que está de acordo com o que o Pai nos ensinou. Não é verdade? Então, gente, o Evangelho ele sempre vai nos impulsar a dar de maneira sacrificial. Sempre. Então, ele vai trazer esse impulso, maneira sacrificial em todo o tempo, gente. Custa caro? Custa. Custa quanto? Tudo. Não é 10% não, né, que você põe aqui, né? Custa tudo, gente. Por quê? Porque eu entendi que a minha vida agora, né, ela é do reino de Deus, ok? Né? Não estou falando, gente, eu sei que a nossa contribuição muitas vezes aqui, né, ela gira em torno de 10, 20%, mas é isso aí mesmo, né? Agora o que eu estou falando é que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que Deus coloca na minha vida agora, né, é para o reino dele. A parte disso aqui que a gente faz. Né? Então, olha só, gente. Vamos ler mais um texto, rapidinho, tá bom? Lá em 2 Coríntios 8. Lembra do texto? Não, vocês não estavam não, disfarça. Foi à noite, né? Nós lemos um texto no domingo passado à noite, que falava sobre uma das igrejas mais pobres, né, da época. E o tanto que essa igreja ela tinha um desejo de poder ajudar os demais irmãos. Né? Olha só, 2 Coríntios 8, do 1 ao 5, fala assim, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho do que eles deram tudo quanto podiam, e além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar na assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor,
e depois a nós pela vontade de Deus. Então aqui, gente, olha só que interessante, né? Tinha uma das igrejas que tinha passado por um problema ali, ok? E essas pessoas que muitas vezes não tinham recurso suficiente, falaram assim, ó, nós queremos ajudar. Nós queremos fazer parte disso, né? Não, mas meus irmãos, vocês não podem, né? Vocês não têm nem o que comer amanhã. Mas nós entendemos que é privilégio a gente poder ajudar os outros. Porque isso é dom de Deus. Então, se aqui a gente tem, um pão, nós vai comer um pão todo mundo. Tem 10 pães, dá quase um para cada um. Mas a gente entendeu o privilégio, que é repartir. E aqui, meus irmãos, eles viram isso. Então, ninguém, gente, tem tão pouco que não tem o que compartilhar. Ah, é só dinheiro? Não é só dinheiro. É vida, é aquilo que Deus tem colocado no seu coração, uma palavra. Tudo aquilo, gente, que nós temos, nós devemos compartilhar. E aí, a gente entra também no outro texto conhecido de nós, que não vou pedir para vocês abrir, que está lá em 1 João 3,16, que fala assim, nisto nós conhecemos o que é o amor, que Jesus Cristo deu sua vida por nós, e que nós agora devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, não é verdade? Aí ele continua lá depois, se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas de ação em verdade. Então, meu irmão, não é de palavra nem de boca, mas é de ação e de verdade. Esse é o amor que Deus derramou aí sobre nós, entregando seu único Filho no Calvário, para que a gente agora pudesse ter vida, e para que essa vida que nós alcançamos, ela possa alcançar aos demais, mesmo que nos custe tudo. Então, ajudar, gente, alguém, requer uma atenção pessoal, e é um compromisso mesmo, não é algo de curto prazo, é algo sempre a longo prazo, porque, gente, as pessoas quando tiveram cuidado de nós, eu acho que a gente deu muito trabalho nessa vida, viu? Deu muito trabalho mesmo, porque para a gente estar aqui hoje, gente, é misericórdia de Deus mesmo, Sim, porque nós sabíamos os caminhos que cada um aí caminhava. E agora onde nós estamos, é para a glória e honra de Deus aí mesmo, tá, gente? Então, olha só, quando a gente cuida, das pessoas aí, de uma forma real, de uma forma autêntica aí mesmo, gente, nós não temos aquele sentimento de culpa, tá? Eu preciso fazer alguma coisa para aliviar essa consciência. Nós entendemos que agora o nosso papel é cuidar mesmo, gente. E não é só algo rápido, é algo que tem uma sequência, uma continuidade, Então, geralmente aí, gente, o crescimento na vida cristã de nós, ele começa na obediência mesmo muitas vezes a gente não querendo fazer as coisas. Por quê? Porque às vezes, gente, é difícil estar aqui 9h30 da manhã para tomar um café, não é, mas para estar no culto é. Gente, mas quando a gente chega aqui é tão bom, é tão maravilhoso a gente poder ter esse tempo junto, a gente poder compartilhar daquilo que Deus fez na nossa semana. E aí, talvez aquilo que começou na obediência, ele se torna o quê? Prazer. Porque é um prazer e é um privilégio estar junto. É prazer e privilégio fazer parte da família. É prazer e privilégio viver nessa família. E, gente, olha só, compreendendo todas essas coisas, tá? Nós somos o quê? Achados de Deus, nós somos achados amigos de Deus, porque nós agora conhecemos o Senhor, vimos qual é aí a sua vontade e caminhamos agora segundo a sua vontade também, Gente, eu queria ler mais um texto para a gente finalizar, tá bom? E esse texto, gente, é muito interessante. Vocês podem abrir no livro de Filemão, por favor. Filemão, acho que nunca ninguém abriu nesse livro aí,
Gente, Filemon, capítulo único, tá bom? Se alguém achar o capítulo 2, pode ser também, né? Só tem um. Todo mundo encontrou aí também? Gente, esse é um dos textos, para mim, mais bonitos que eu encontro também na Bíblia. Né? É muito interessante aqui a gente ver, né, o cuidado. Olha só, de Paulo, né? Ele fala assim, a partir do versículo 4, né? Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da... Não, vamos ler do início, tá, gente? Porque vocês vão saber aqui que ele fala sobre Timóteo também, né? Paulo, prisioneiro de Cristo, Jesus e o irmão de Timóteo, né? Ele escreve a Filemon, tá? Nosso amado cooperador, né? A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo, escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Né? Gente, esse texto aqui é muito bacana. Né? Por quê? Porque a gente vê ali Paulo já velho. Né? Onde Paulo estava velho? Na prisão. E na prisão a gente sabe que os caras ficam quebrantados mesmo, né? A gente foi muitas vezes fazer alguns evangelismos, né? E os caras falam, amém, vamos orar, tira até o bonezinho para orar, né? E lá, quem que ele encontra? Onésimo, certo? Onésimo era um cara que fugiu, né? Da onde? Da presença de Filemon, porque ele era um servo de Filemon. E aí, gente, Deus tem uns caminhos muito doidos, que o cara foi preso. E lá, preso, ele encontra Jesus. E aí, gente, o cara converte mesmo, né? E agora, né, que ele vai ser liberado e solto, vai enviar ele para quem? De volta para o seu Senhor. E aí Paulo escreve aqui, falou assim, ó, agora, esse cara ele é tão importante para você, quanto ele é importante para mim também. Mas não como servo, mas como agora um irmão. Como um irmão, né, eu gostaria que você o recebesse. E eu sei que você me deve a sua própria vida, mas eu estou pedindo em amor, ele fala ali. Estou pedindo em amor, certo de que você vai fazer, né, aquilo que é a vontade do Pai. Agora, se você acha que você vai ser prejudicado de alguma forma, né, eu gostaria que você pusesse isso aí, tudo na minha conta, que eu mesmo vou te pagar.
né? E aí, irmão? Esse é um detalhe. Nós queremos assumir a conta dos outros? Porque nós somos achados amigos de Deus quando a gente entende a importância do meu irmão e eu quero assumir a responsabilidade pela vida dele. E a responsabilidade pela vida dele vai custar. E esse texto aqui ele é maravilhoso porque ele confronta a minha vida e confronta a sua vida também. Tá fácil até aqui? Tá, mas agora não vai estar mais. Porque nós temos que pensar dessa maneira. Porque essa é a única maneira da gente fazer a vontade do Pai. E fazendo a vontade do Pai, nós podemos ser achados amigos de Deus. Amém? Então, gente, compreendendo, tudo isso aqui, quantos querem se comprometer com essa vontade do Pai? Fazer a vontade do Pai mesmo, de todo aí o seu coração. Essa é a pergunta que fica. E aí, meu irmão, vai custar tudo. Amém? Então vamos orar, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, Deus, por essa manhã onde nós juntos podemos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva, porque a Tua palavra é eficaz, Deus, e ela realmente traz transformação em nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos nos importar, Deus, uns pelos outros, Pai. Nós queremos nos responsabilizar, Deus, pelos nossos irmãos, Pai. E nós queremos ser achados, Deus, amigos do Senhor em tudo, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, nós possamos prosseguir em conhecer a Tua vontade, prosseguir em conhecer quem o Senhor é, para que a gente, Deus, possa falar com toda a propriedade do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia que alcança, Pai, mas também da responsabilidade que vem, Deus, junto com o Teu amor, Pai. Que nós possamos, Deus, transmitir, Deus, com excelência a homens e mulheres fiéis, Deus, que possam fazer, Deus, o mesmo que a gente tem feito, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade de ser chamado filho e filha do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém.